Bom, galera, estou começando aqui o Lasanha News. Há muito tempo eu comento sobre a possibilidade de criar um novo canal, falando sobre outras coisas, né, a não ser games. Na verdade, a tentativa é tentar tirar um pouco da política dentro da política e etc e tal, religião, etc. E do que a gente discute, futebol também, que eu adoro muito futebol. Então, eu vou começar aqui agora, acho que nada melhor, nada mais oportuno do que o atual momento, né, que a gente está passando aqui. Bom, é vai ficar um pouco longo para resumir tudo, mas eu vou tentar ir um pouco mais resumido, né? Nós tivemos a pandemia mundialmente agora, né? E aqui no Brasil a gente se dividiu, né? Porque até nisso a gente se divide. Isso não é só aqui que está acontecendo, tá? Isso acontece também até no próprio Estados Unidos, que está tendo 4 ou 5 mil mortes por dia lá também. Também existe a galera do vírus lutando pelo vírus, né? Mas eu vou... Aqui em São Paulo, nós tivemos uma paralisação pelo governo aqui, né? Pelo Dória, lá teve no Rio de Janeiro, etc e tal, em praticamente quase todos os estados do Brasil. E no governo federal, o Bolsonaro nunca foi a favor de parar os estados, né? Nunca foi a favor de parar a economia. Na verdade, inicialmente ele era contra de qualquer tipo de paralisação. Depois de tanto falar, ele foi a favor da flexibilização, que até agora ele não tem nenhuma estratégia para isso, como que seria feita essa flexibilização, não tem nenhuma regra. Então, a única coisa que a gente sabe é que ele disse que as pessoas deveriam cuidar de si mesma e não o Estado. Então, a gente não tem algumas regras de pessoas, talvez, que possam entrar nos estabelecimentos, a distância que elas deveriam poder ficar próximo de um do outro, e aí cada um que cuide de si mesmo, quem tem menos informação que pague que o a vida, quem tem mais informação e gostaria de seguir, vai ter mais chance de passar por essa. O fato é que, vocês já perceberam que os ataques vindo do governo federal são sempre no Rio de Janeiro e em São Paulo? Por que será que em Rio de Janeiro e em São Paulo onde é que vem os ataques, sendo que quase todo o Brasil parou? Bom, na verdade a guerra agora aqui é para a presidência de 2022, né? Nós temos o Dória aqui em São Paulo, né, que tentou seguir basicamente o que não foi feito em Roma, o que não foi feito na Inglaterra, o que não foi feito na própria Itália, né, no caso não só em Roma, né, esteve no norte da Itália também, o que não foi feito lá nos Estados Unidos. A gente tentou seguir uma maneira diferente, nós paramos os primeiros casos. Sim, eu sei, você vai vir falar, mas e o carnaval? É porque sempre tem, né, e o carnaval é engraçado. Bom, no carnaval não tinha nenhum caso, né, no Brasil, estava iniciando os primeiros casos, e se agora, imagina agora se você está chorando porque você parou agora, imagina cancelar o carnaval de 40 milhões de pessoas sem nenhum caso no país. Você já imaginou a choradeira que ia ser? Bom, você também não seria a favor, tá? Você que está contra o isolamento social agora, você também não seria a favor de paralisar no carnaval. O fato é que por muita sorte imensa, o carnaval não disseminou toda essa doença, porque se tivesse disseminado da maneira que deveria, a gente estaria com trilhões de casos, porque foram praticamente 40 milhões de pessoas no carnaval esse ano, pessoas que vieram de fora, é uma bagunça e tudo mais. Então, voltando ao assunto de que por que essa briga entre São Paulo e Rio de Janeiro? O que acontece é que é o seguinte, Bolsonaro precisava passar a reforma da Previdência, que está muito difícil de passar no Congresso. O vírus veio, na verdade. Esse vírus ele afeta basicamente todo mundo que ele não tem interesse em poder, vamos dizer assim, em poder arcar, sustentar, que são os velhos e os mais vulneráveis. São pessoas normalmente que carregam a reforma da Previdência. Se essas pessoas, evidentemente, morrerem, nós temos hoje praticamente 29 milhões de pessoas que são idosas no país hoje, acima de 60 anos, e hoje nós temos uma taxa de mortalidade de 15% para essas pessoas hoje. Então a gente está falando de mais ou menos aí 20, 30 seria 10%, seria 3 milhões, metade 4 milhões e 300 mil pessoas, basicamente, que estão aí, sem contar todos os outros casos, é claro que as doenças que estão predeterminadas aí, alguma coisa. As doenças que eu tenho, como diabetes e tudo mais, essas pessoas, elas vão acabar, algumas delas vão acabar morrendo também, e outras que nós acontecemos de até
nadador, etc., pessoas de 16 anos, aí eu acredito que seja uma fatalidade, realmente não tem como também paralisar o país inteiro por causa de um outro caso isolado. Até aí eu poderia até concordar. O fato é que ainda nós temos mais ou menos aí, vamos colocar aí 5 milhões de pessoas que poderiam estar morrendo pela doença. Teve o Atila, que fez uma previsão de 1 milhão de mortes, que eu achei na época que era pouco, baseado nos números que nós temos no país, mas o fato é que isso virou politicagem, né? Porque o governo federal ataca bastante o governo de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque são os dois que possivelmente serão candidatos a 2022. Então o interesse do Bolsonaro é basicamente desgastar esses dois governos, até porque eles se elegeram na aba do governo do Dória, do governo do Bolsonaro. Então, se eles se elegeram na aba do governo do Bolsonaro, se eu desgasto esse público que está aí, eles não têm para onde correr. Porque, por exemplo, o Dória está complicado aqui em São Paulo, porque o público dele é o bolsominion. É o cara que votou no Bolsonaro e que segue o que o Bolsonaro falar a qualquer custo. Não importa, qualquer coisa que o Bolsonaro falar, ele segue. Então, ele está agora com os eleitores basicamente da oposição, né? Que é a galera que está ali ou no meio termo, ou a galera que era na oposição dele, que é o pessoal que está querendo passar vivo aí a quarentena. Eu tinha antes um cara muito legal que eu gostava de acompanhar, que era o Coppola, e que era alguém de direita, né? Que ele falava algumas coisas até meio do ano passado. Ele foi virando bolsominion, entortou, virou pro outro lado. E aí passou só mais um bolsominion na galera. Só que a diferença dele é que ele consegue falar de uma maneira bem bonitinha, bem pausadinha, e ele consegue contornar. Ele até se contradiz. Eu tava vendo uma reportagem dele, que ele falava que como é que um país continental vai se estabelecer uma única regra para poder resolver isso. E aí depois ele queria que o Bolsonaro que estabelecesse a regra, né? Ele gostaria que o governo federal pudesse estabelecer isso. Então, uma hora ele fala que a regra deveria ser diferente para cada local, e aí o STF veio e colocou que os estados e municípios poderiam decidir isso. E aí ele, de uma hora para outra, decidiu que isso era um golpe contra o Bolsonaro, porque ele queria flexibilização. Então, assim, ora ele acha que cada estado e cada município deveria resolver, e ora ele acha que quem deveria resolver isso seria o governo federal para poder fazer. Bom, o Bolsonaro agora falou que semana que vem volta às escolas. Olha que legal. Fica bom agora porque assim as crianças vão para a escola, elas podem pegar coronavírus e trazer para casa e passar para os pais, né? A não ser que essas crianças morem sozinhos. Ele não disse nada que será feito para poder evitar esse contágio entre as crianças, né, que vão para a escola. Aparentemente não tem absolutamente nenhuma preocupação. A economia, por outro lado, ela está quebrando não só porque nós tivemos a quarentena, a economia está quebrando porque nós temos o coronavírus passando por aí. Eu, particularmente, não parece, né? Mas nós temos o costume, eu e minha noiva, nós saímos praticamente todo final de semana. Se você perceber, para quem me acompanha em live de games, todo sábado à noite eu não faço live. Então a gente sai, pega uma balada, pega um barzinho, vai para algum lugar, etc e tal. Basicamente nós estamos conversando aqui que a gente só vai voltar a fazer isso em 2021. Possivelmente. Nós não vamos mais. Nós não temos mais interesse em andar em shopping, que é coisa que eu adorava fazer. Lá em São Caetano, onde eu moro, tem um shopping que eu comento com ela que eu tenho meu sonho de morar lá. Então nós não vamos fazer mais, nós não vamos mais. Então mesmo que volte tudo normal, pra mim, não volta ao normal. Porque assim, eu entendo que por eu ter 3 ou 4 quilos acima do normal, eu deveria estar no grupo de risco. Eu já vi muitos fatos de que idosos, pessoas que não têm vitamina D, etc e tal, acabaram parando na UTI. Então pra mim é um problema. Agora, nós temos um fato da economia. A economia, ela precisa voltar. E aí eu acho que depois que nós fizemos aqui em cada estado uma paralisação e viu como é que o vírus ia andar, agora sim é possível traçar uma estratégia para poder voltar aos poucos. A gente evitou esse pico de doença, que todo mundo fosse para a rua, evitou que virasse uma Nova York, que virasse uma Itália, e agora nós podemos talvez estabelecer regras para poder aos poucos voltar aos estabelecimentos. Lembrando que voltar ao estabelecimento não significa que vai voltar a economia. Aquela economia que existia, ela já era, até quando não existia uma vacina.
a vacina vai precisar aparecer para que as pessoas realmente voltem a sair na rua tranquilo, voltem a frequentar um shopping tranquilo, uma loja, visitar uma balada, um barzinho ou qualquer coisa do tipo. Senão, a gente só vai ter a galera que tá achando que esse vírus foi criado e ele não existe e as pessoas estão morrendo de morte. Morrendo de morte é complicado, né? Morrendo de estouro de pneu, que o governo tá colocando gente que tá morrendo de dor de cabeça como coronavírus. Então, assim, lamentavelmente as pessoas vão pagar pela ignorância, que é alguma coisa que incansavelmente as pessoas têm tentado fazer e evitar. E a ponto da ignorância, a ignorância chegou num limite, a ponto que as pessoas estão achando que, por exemplo, aqui em São Paulo, que o Dória é um ditador, então a gente deveria implementar o AI-5 aqui para tirar o STF e deixar o Bolsonaro como líder. Então, a gente não sei, cara, a gente chegou num momento onde as pessoas estão na ignorância máxima, as pessoas realmente precisam voltar para trabalhar, porque não dá, entendeu? Não dá pra gente tentar falar de liberdade com pessoas que estão pedindo AI-5, elas não sabem o que foram, elas nunca param pra pensar, ué, primeiro, o que é o AI-5, né? E depois de entender, basicamente, pode ficar para um outro vídeo, por que não o AI-4, por que não o AI-3, né? Porque, evidentemente, o mais cruel de todos eles foram o AI-5, onde as pessoas fazem, né, essa associação com tortura, assassinato e tudo mais. E aí nós temos hoje, em 2020, né, pessoas indo à rua pedindo a volta da tortura, a volta da censura, né? É uma loucura, parece que nem dá para entender esse tipo de coisa. Mas esse primeiro vídeo aqui que eu tô fazendo, eu pretendo fazer mais vídeos no canalzinho. Eu acho que não vai ter quase ninguém para assistir mesmo, mas é pelo menos para soltar meu coração aqui, para poder ser o desabafo, sabe, durante o dia, para evitar ter que ficar falando sobre esse assunto lá na minha live. Se você quiser algum assunto específico, agora aproveita, mesmo que não vai ter ninguém mesmo, deixa aqui no comentário aqui embaixo e eu vou lendo sobre um futuro assunto aí. Mas é isso aí, um abraço e te vejo no próximo vídeo.